meio ponto. Ela me passou por meio ponto. Ela me deu meio ponto pra me passar, não foi, Ixi, Vera? tá Gravando, hein? Tá gravando já. Ah, vocês calam a boca? Ah, deixa eu responder o aluno aqui rapidinho. Vocês são muito covardes, né? Era, agora tava todo mundo falando um monte de coisa. Bacana. Gente, não. Tem tanta história da nossa Mentiroso. escola. Não me lembro disso não, professor. Eu não falei nada, não tem provas de que eu falei. Não tem provas, não tem nada. Não tem mesmo, não. Já falou, já era, já foi. Mas não tava gravado. Frank também. Rosilene é uma chata. Essa menina é corajosa, né, cara? Eu Rosilene também fora acho, do eu não gosto da Luiz. professora. Eu não Aí gosto já da tem- Rosilene professora. fora do Luiz. Como é o nome que ela falou naquela vez? A Belle Louise. Como é que ela ainda não se aposentou, Ela cara? me falou, Rosilene fora do Luiz. É porque vaso ruim não quebra. como eu falei pra vocês, tem gente que. Deve ter gente que não gosta de mim. Uma vez a Isabelle disse que ia fazer uma baixa assinada pra eu sair da escola. Tá aqui, eu tenho um print disso, inclusive, também, tá? Só pra deixar. Não sei, graça dela, ela não gosta de mim. Ela é dramática, professora, é dramática. Caramba! Ela é dramática, ela puxa saco dos professores e ela me levava pra secretaria, porque ela é aquele negócio lá de turma, representante de turma. Eu só não gosto da professora Vera por uma coisa, porque ela me deu 2,5 numa prova. Ela não te deu nada, tu que tirou. Para com isso. Eu gosto Não, da ela me Vera. deu, sim. Eu gosto da Vera porque ela me deu meio ponto pra me passar. Que barulho é esse, Eu gente? também gosto da Vera porque ela me deu meio ponto pra me passar com 50 certinho. Ei, Pô, eu também, tá Paulo. gravando, tá Porque ela gravando, tá tá Ei, Paulo. gravando. É, Paulo, eu também passei com 50 certinho, que ela me deu meio ponto. Era pra mim ter tirado 10 na prova dela, só que eu tirei 9,5. Passei com 100. Aí eu fiquei meio ponto pra me passar, ela me deu meio ponto, porque eu tinha tirado 9 na prova dela. Era Bom. pra me ter tirado 5, eu tirei 4,5. Vamos começar então, gente. Ó. Fixem a tela branca, não se esqueça de fixar a tela branca. E aí, se vocês quiserem perguntar alguma coisa ao longo da aula, pode perguntar. Não fique com vergonha, não. No chat fica um pouquinho mais difícil de eu ler, né? Que é muita coisa, mas é isso. Bom, depois do nosso aquecimento aqui, todo mundo deu uma acordadinha, né? Que a gente já falou, mas a gente não falei nada, vocês que falaram, não tem nada a ver com isso. Então, vamos lá. Nossa aula de ontem, a gente resolveu aquelas 5 questões que estavam lá. E aí, a de hoje, a gente vai continuar as propriedades que a gente estava falando ontem no final da aula. Que é a página 38 do livro de vocês. Propriedades do radical. Vamos bem devagar, vamos acordando aí gradativamente. Gente, o que é radical? Ah, o que é radical, gente? Fala aí, Paulo. Pera, deu um branco aqui, peraí que eu esqueci o livro aqui, peraí, rapidinho. Radical, meus queridos alunos do nono ano, é todo número, vou falar número, tá? Que aparece com isso aqui, assim, ó. Radical. O nome desse símbolo aqui é radical. Aí pode ser raiz de 2, pode ser raiz de 2,5, pode ser... Enfim, né? Raiz. No geral é isso, radical é isso. Então a gente vai estudar algumas propriedades que vocês já viram na vida de vocês, na verdade. Mas a gente vai relembrar todas elas. Lembrando que propriedades significa... como é que eu posso explicar para vocês isso? Propriedade significa características, né? Características específicas dele. Características específicas do radical. Ou seja, são artifícios. São artifícios que podemos usar em cada questão. Na verdade, elas servem para auxiliar a gente, né?
para resolver alguma coisa que parece irresolvível, mas aí quando você usa alguma propriedade fica mais fácil de entender. E aí, a gente falou só de duas ontem, não deu para falar de todas. A primeira, eu vou até reformular o que tinha escrito aqui ontem, eu vou escrever como está no livro. Primeira propriedade. Propriedade. É assim, gente. Quando você tiver uma raiz, lembrando que aqui o nome deste número que vai estar aqui é índice, e aqui dentro é radicando, e acontecer isso aqui, o resultado vai ser o próprio A. Isso só acontece quando, eu vou colocar desse jeito, tá? Quando o número A for um número positivo. E aí esqueçam aquela história do módulo, tá? Vamos falar só do positivo, que é mais interessante falar do positivo. Negativo é outra história. Então, olha só, gente. Quando o número aqui de dentro desse número A for positivo, todas as vezes que você tiver o expoente aqui dentro sendo o mesmo índice, você pode, a grosso modo falando, você pode cancelar as duas coisas e fica só o número A. E aí eu espero que vocês entendam, quando eu falo número A, significa qualquer número que seja, tá? Qualquer número que seja positivo. Só não é zero, claro. Se bem que até pro zero serve isso aqui. Então, aí alguns exemplos no livro, a gente falou ontem. Imagina que você quer calcular a raiz quinta de 32. Primeiro exemplo do livro, tá? Tá aí no livro. Perdão, raiz quinta de 32. Mas aí, sei lá, deu uma coisa na sua cabeça e você lembrou que 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 5. Tá. Faz aí. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, certinho. Então, gente, este 32 aqui de dentro, ele pode ser substituído. A raiz quinta continua. E o 32 fica 2 elevado a 5. E como 2 é positivo, a gente pode usar a propriedade, como eu falei, para cancelar, né? Vamos dizer assim. E o resultado vai dar 2. Mas esse tipo de coisa funciona melhor quando você já sabe, já consegue colocar esse número aqui como uma potência. Se você não conseguir, não tem problema não, porque você pode simplesmente lembrar que raiz quinta de 32 é 2 mesmo, tá? Você pode resolver isso como você quiser. É isso que eu quero focar, toda hora eu falo isso para vocês. Você resolve essas coisas como você souber. As propriedades, elas servem para auxiliar na resolução, para auxiliar. Então você não é obrigado a fazer desse jeito. Não. Segundo exemplo que está aí no livro, gente. Raiz quarta de 81. Raiz quarta de 81. Quanto é que dá isso, gente? Sabendo que 81 é a mesma coisa que 3 elevado à quarta. Faz aí, gente. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 dá 81. Quanto é que dá esta raiz aqui? Pensa aí rapidinho. Entrou aniversariante. Parabéns para aniversariante. Você quer não? E aí, gente, quanto dá isso? E aí, gente, quanto é que dá isso? Gente, vocês estão aí? Tem alguém aí presente? Tempo para pensar. Eu vou dar a dica, gente. Substitui este 81 aqui, que nem eu fiz aqui com 32. Substitui este 81 por 3 elevado à quarta, que é a mesma coisa. Me diz quanto é que dá esta raiz aí.
Ou, se você não quiser, você pensa aí qual é o número que multiplicado com ele mesmo 4 vezes dá 81. Lembrando que esta raiz aqui é exatamente isso. A pergunta é essa. Qual é o número que multiplicado com ele mesmo 4 vezes dá 81? Esse que está escrito aí. Eu vou resolver essa e vocês fazem a próxima, tá? Então, olha só, vamos resolver aqui. A gente coloca repete a raiz a quarta. E 81 a gente vai substituir por 3 a quarta. Agora, por favor, olhem para esta raiz e me diz quanto é que dá isso aí. Pois é, né? Gente, vai pro YouTube. Bora responder. O quê? Vai pro YouTube, bora responder isso aqui. Isso, Vinícius, isso mesmo. Dá 3, tá, gente? Dá 3 porque você só cancela esse negócio aqui, gente. Só cancelar, só repetir o 3. Agora eu vou fazer outro, né? O exemplo do livro, aí vocês fingem agora. Vocês estão tentando entender, tá? Próximo. Ah, essa é besta. Raiz quadrada de 7 ao quadrado. Quanto é que dá isso, gente? Isso. Dá 7, gente. É só cancela, só repetir. A próxima aqui é raiz cúbica. Raiz cúbica de 10 ao cubo. Quanto é que dá isso, gente? Isso aí, Feliciano. 7,5. E essa aqui, quanto é que dá? Isso mesmo, gente. Ah, professor, eu ainda não entendi esta tal dessa propriedade. Como é que eu uso isso? Bom, se você não consegue perceber que é só cancelar aqui, que o resultado vai dar 10, resolve do jeito que você sabe mesmo, tá? Resolve aí, raiz cúbica. Aí 10 ao cubo tem que ver quanto é que dá, tá? Vai ficar 10 vezes 10 vezes 10. Isso aqui dá 1.000, tá? Aí você vai colocar o 1.000 aqui e você vai ter que calcular a raiz cúbica de 1.000. Ou seja, qual é o número que multiplicado com ele mesmo 3 vezes vai dar 1.000? Qual é esse número? É o 10, exatamente, gente, é o 10. Tem aqui, ó, multiplicado com ele mesmo 3 vezes. Então, se você não consegue usar a propriedade, faça direto. Faça direto não, né? Faça do jeito convencional, que é o que você já deve saber fazer. A propriedade, essas, todas as que a gente está vendo, elas servem para auxiliar, só para ajudar. Se você não consegue usar, se você não consegue perceber, faz do jeito longo, você que sabe, não tem problema nenhum, não. Mas no fim das contas, essa primeira propriedade aqui é só você cancelar. Cancelou e é isso. O próximo exemplo do livro é raiz quinta, a gente até viu esse ontem, raiz quinta de x mais 3 assim. Isso aqui vai dar o próprio x mais 3, né? Novamente cancela aqui o expoente com índice da x mais 3, só que aqui a gente tem que ter que o x tem que ser um número maior do que... Maior ou igual a 3, né? Não. Maior ou igual a menos 3, tá?
Por quê? Porque se o x for maior ou igual que menos 3, isso aqui vai ser um número positivo. É só questão de notação matemática mesmo, tá? Linguagem matemática, é essa coisa chata. Aí a gente tem a restrição que o número aqui tem que ser positivo, lembre-se disso, tá? Não pode ser um número negativo. Ok. Alguma dúvida até aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer dar um exemplo específico? Bom, segunda propriedade. Tem gente que está com problema de internet, não está conseguindo entrar. Segunda propriedade, gente. Propriedade. Essa aqui, ela é até mais importante do que a primeira e é mais útil. É a que a gente chama de simplificação de radicais. Que todas as vezes que você tiver um radical, a gente falou dela ontem, lembrou? Lá. Aí aqui nós temos um N, e aqui nós temos um M. A gente pode multiplicar os dois números de cima, o expoente daqui e o índice daqui, contanto que seja pelo mesmo número. E aí, gente, vocês já estão numa idade que precisam entender que quando a gente fala multiplicar, a gente também pode dividir, tá? E às vezes é muito mais bacana dividir do que multiplicar, porque multiplicar você fica com um número maior, né? Teoricamente. Então, isso aqui precisa acontecer, só que nesse caso A é número positivo. Vou colocar isso aqui. A é positivo. O número P tem que ser maior do que 1. Não, o N tem que ser maior do que 1, perdão. E aí, caso alguém pergunte, é porque esse número aqui não pode ser raiz 1, tá? É só 2, 3, 4. A gente até falou sobre isso ontem também. Então, olha só. Exemplos aí do livro. Tem este exemplo bem aqui, ó. Raiz oitava de 10 a... Raiz oitava de 10 a oitava. Olha só. Vamos resolver esse negócio aqui. 10 a oitava é um número grande, tá, gente? Isso aí passa de 1 milhão. Isso é, sei lá, 1 milhão. Não sei. É um número grande. É um com 8 zeros depois dele. Aí você não quer usar a propriedade, você vai colocar 1. Aí vai colocar 8 zeros. 0, 0, 0, 0, 0. Enfim, um número grande, tá? Aí depois você vai calcular a raiz oitava desse número. Gente, olha o trabalho. É muito, muito longo. Você quer fazer desse jeito? Faça. Não tem problema nenhum não, tá? Só é mais trabalho. Mas se você usar essa propriedade aí, a segunda, fica muito mais fácil. Porque o que você vai fazer? Você vai dividir aqui por 2. Tem que ser o mesmo número, tá, gente? Divide por 2. E aqui você vai dividir por 2 também. Por 2 não, perdão. Por 4. 4 e aqui por 4. Quando eu dividir isso aí por 4, como é que vai ficar, gente? Rapidão, aí. Não quero resultado, só quero dizer que vocês me digam como é que vai ficar. Aqui vai ficar o 10 vai continuar, né? E os outros números? Isso, 2. Aí este 2 aqui a gente não precisa colocar, tá? E a raiz quadrada não aparece, mas bem aqui fica 2. Pronto. Então, aqui a gente já pode usar a primeira propriedade também. Quanto é que dá isso aqui? Mesmo número, ó. Mesmo número, mesmo número. Quanto é que dá? Dá 10, professor. Isso, muito bom. Você só repete o número de baixo. Pronto. Ou seja, você resolveu este radical aqui, que aparentemente era difícil pra caramba, em 2 passos. Um foi dividir e o outro foi usar a primeira propriedade. É isso, é sobre isso que eu quero que vocês entendam. Isso eu quero que vocês entendam, tá? As propriedades, elas servem para facilitar na hora que você for resolver. Então, você quer resolver da forma convencional, resolva. Não tem problema, não. Só dá mais trabalho, bem mais trabalho.
Deixa eu ver a outra propriedade aqui. Raiz sexta, 10 à quarta. Simplifica aí, gente. Vê quanto é que dá isso aqui. Quanto é que dá, não. Vocês não vão precisar calcular a raiz. Quanto é que dá isso? Professor, mas eu podia cortar o 8. Também, sim, você podia cortar o 8. Isso mesmo. Aí você resolveria em um só passo. Mas aí, aí a gente tinha que usar aqui essa propriedade só para mostrar o que é. Para quem não entendeu o que ele perguntou, é porque como você tem aqui, ó, raiz oitava de 10 à oitava, você poderia simplesmente cancelar, já que é o mesmo número e já daria 10. Isso aqui, ó. Isso que ele disse. Mas aí a gente simplificou aqui, dividiu por 4 só para a gente entender como é que funciona a propriedade, a segunda propriedade. Professor, eu multiplico por 6 ou por 4? Ou não, você não vai multiplicar não, você vai dividir. Divide o 6 e o 4 por 2. Aí vê como é que fica. E não tem problema se você não puder resolver a raiz, tá, no final. Às vezes dá para resolver, às vezes você deixa daquele jeito lá e é isso. Então, vamos lá. Divide aqui por 2. Cadê? Divide por 2. Divide por 2. E aí, como é que fica, gente? Qual é o radical que aparece? 10 ao quadrado. Isso mesmo. Aqui embaixo fica 10 ao quadrado. E o índice lá do radical fica quanto? Bom dia, Emily. E aí? Acordou agora? Tudo bem? 10 ao cubo. Não, eu entendi. É 3 aqui. Isso mesmo. Fica a raiz cúbica de 10 ao quadrado. E aí, o livro deixa aqui, ó. Deixa desse jeito aqui. Aí você pensa, professor, não tem que resolver? Não, gente. A não ser que a questão peça para você resolver, isso aqui é um número. É um número e pronto. Não é nem exato, inclusive, na verdade. Se você fazer a conta, não tem como calcular. Mas só para a gente dar uma avançadinha mais aqui, 10 ao quadrado é 100, tá? Então vai ficar assim, raiz cúbica de 100. Tanto faz qual dos dois resultados você coloque aí, os dois estão certos. Aí você pode pensar, professor, mas eu posso deixar desse jeito? Pode sim, pode sim. Tem várias questões do Enem, inclusive, que aparecem desse jeito, assim, na forma de radical mesmo. Às vezes dá para resolver, às vezes dá para simplificar. Às vezes você não pode fazer nada. Normal. Professor, o senhor está falando de quê? A gente está falando da segunda propriedade ainda de radical da página 38 do livro. A gente falou sobre isso ontem, eu estou só reforçando. Mais uma aqui, gente. Cadê? Raiz de 12 de 64. 12 de 64. Tem que calcular isso aí. Ou pelo menos deixar com números menores, né? Se não for calcular exatamente, tem que deixar com os números menores. Aí o que você vai fazer, gente? 64 é a mesma coisa que o número 2 elevado à sexta. Então, bora colocar isso aqui. 12, 2 elevado à sexta. Se você não entendeu, faz aí. Multiplica o 2 com ele mesmo 6 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Dá 64. E aí, gente, o que a gente faz aqui para deixar esses números menores aí? Isso, divide por quanto? Não, Richard, de 4 não dá, porque aí até que daria, mas não faz sentido porque você tem que dividir 6 por 4 depois.
3. Pode ser 3. Richard, Paulo. Pode ser 3. Mas ainda tem um número maior que dá para dividir logo. Por 6, professor. Isso mesmo. Então, bora dividir por 6, que é para facilitar o processo. Ah, professor, eu não queria dividir por 6, eu queria dividir por 2. Tudo bem, divida por 2, mas aí depois você vai ver que ainda vai dar para dividir por 3. Então, vamos logo dividir por 6, que é para ir direto. Ou você pode dividir por 2 e depois por 3. Então, aqui, 12 dividido por 6 vai dar 2, né? Então, a gente vai deixar só a raiz quadrada aí, porque não precisa aparecer o 2. E 6 dividido por 6 dá 1. Fica a raiz quadrada de 2 elevado a 1. Só que, meus queridos alunos, 2 elevado a 1 é 2 mesmo, tá? Então, tá aí o meu resultado. Raiz quadrada de 2. Este número aqui é a mesma coisa que este número aqui. A diferença é que a gente fez uma simplificação, mas é a mesma coisa. E eu não sei vocês, mas eu acho muito mais fácil entender este aqui do que este aqui. E é isso que eu estou dizendo. As propriedades, elas servem para deixar as coisas mais claras. Para vocês entenderem melhor como é que funciona. Próximo aqui. Raiz 20ª de 2 à quinta. 20ª de 2 à quinta. Simplificar aí, gente. Ver como é que fica. E aí, gente, quanto é que dá isso aí? Ou melhor, como é que fica, né? Quando você simplificar. Não vai dar para calcular essa raiz aí, não. Mas, novamente, lembrando que quando não dá para calcular, ou seja, quando não dá para você colocar com um númerozinho, número vírgula, não sei o quê, enfim, não tem problema, tá? Você ainda está trabalhando com um número real, então deixa lá do jeito que ficar. E aí, gente, qual é o número que a gente divide aqui? O 20 e o 5. Por 2, por 3. Dividindo 5 é igual a 2 elevado à quarta. Repete o 2 e o 20. Olha, a Maria entrou, peraí. Repete o 2 e o 20. Não, gente. Vou falar de novo. Você, toda vez que acontecer isso aqui, você pode dividir esse número aqui e este número aqui pelo mesmo número. Tem que pensar. Esquece o 2, ignora o 2. Vamos só repetir aqui. Deixa o 2 aí. Agora vocês precisam dividir o 20 e o 5 pelo mesmo número. E o resultado você coloca aqui e aqui. E aí, qual é o número que a gente vai dividir? O 20 e o 5? Isso mesmo, Richard. Divide por 5. Aí você vai dividir aqui por 5. E aqui você vai dividir por 5 também. Quanto é 20 dividido por 5, gente? Isso. Aí você vai colocar aqui o 4. E o 5 dividido por 5 aqui debaixo dá 1, né? Aí a gente não precisa colocar esse 1. E aqui está o resultado. Raiz quarta de 2. Ah, professor, eu preciso calcular isso? Não. Primeiro que isso aqui não é um número óbvio, né? Você não tem como pensar assim no número que multiplicado com ele mesmo 4 vezes dá 2. E segundo que isso aqui é um número infinito, tá? É um vírgula, um monte de coisa. Então, deixa desse jeito aqui, está certo. Não tem problema não. Isso aqui é um número. Deixa assim.
Último exemplo agora já é com letra, né? Raiz 25, 25ª de xy elevado à décima. Aí vocês piram. Professor, não sei fazer com x e y. Sabe sim, é a mesma coisa. Vê como é que fica isso aí. Tem que dividir o 25 e o 10, tá? Aí você pensa aí no número que tem que dar para dividir o 25 e o 10. Continua por 5. Vamos dividir aqui por 5, isso mesmo. E aqui também por 5. Aí você vai colocar lá, repete o radical. O xy vai continuar também. Agora vamos colocar os resultados. 10 por 5, esse 10 por 5 aqui, ó, dá 2. E este 25 por 5 aqui dá 5. Então, pronto, o resultado é esse. Raiz quinta de xy ao quadrado. Ah, professor, não entendi. Agora veio com letra. Gente, vocês vão ver muita letra a partir de agora. Eu sinto muito, mas é isso. Isso é álgebra. É isso. Então, o que acontece, gente? O processo é sempre esse, tá? Você verifica se tem um número que você pode dividir aqui e aqui. Se puder, você faz, porque aí este valor aqui fica mais fácil de você entender do que este. Embora seja a mesma coisa, só que você deixa com números menores, então fica um pouquinho mais compreensível. Alguma dúvida? Alguma pergunta? A gente ir para a terceira propriedade de hoje, que a gente não falou da terceira ontem, tá? Não? Professor, tem como se explicar de novo? Não entendi. Olha quem acordou. Qual parte você não entendeu, meu amor? Fala aí pra gente. Todas. Eu acabei de acordar. Ah, eu vou falar rapidinho aqui, gente. Essa segunda propriedade aqui, rapidão, só pra fazer uma síntese. A gente já viu a primeira e essa aqui é a segunda, tá? A segunda propriedade, ela diz assim, quando você tiver um número positivo aqui, e aí você vai ter, se você tiver dois números aqui em cima, o expoente e o índice, você pode multiplicar estes dois números de cima ou dividir pelo mesmo número. E aí, dependendo de como você faça isso pode simplificar a sua vida, né? Pode deixar mais fácil você entender as coisas. Porque, preste atenção que o número de baixo não muda, tá? Continua sendo o número A. Os que mudam são em cima, quando você multiplica. Então, aí a gente fez vários exemplos de como é que a gente pode ver isso. O primeiro aqui era a raiz oitava de 10 à oitava. Aí foi o que a gente fez, a gente dividiu os 2 por 4. Dividiu os 2 por 4, tá aí. E aí, dividindo os 2 por 4, a gente chegou nisso aqui, e aqui era só usar a primeira propriedade e a gente cancela aqui, tá? Só para quem não lembra aí, que dá 10. Esta outra aqui de baixo, olha, era a raiz sexta de 10 à quarta. Aí que foi o que a gente fez para simplificar isso aqui, a gente dividiu os 2 por 2. E veio para este número aqui, raiz cúbica de 10 ao quadrado. Então, gente, quando você faz isso, você divide pelo mesmo número, você não está alterando a tua situação. O que você está fazendo, na verdade, é deixando os números menores e mais entendíveis. Aqui, por exemplo, ó, nesta aqui era a raiz 12ª de 64. Aí que foi que eu fiz? Eu troquei o 64 por 2 à sexta. Tá? 2 à sexta dá 64. E aí depois a gente dividiu esses dois números aqui por 6, perdão. Quando a gente dividiu por 6, o resultado está aqui. E é isso que eu estou dizendo. Novamente, é o mesmo número. Este raiz de 2 aqui é o mesmo número que este aqui, ó. Só que eu acho que vocês entendem que esse aqui é muito mais fácil de se entender e de se trabalhar também, vocês vão entender futuramente, do que este aqui. Então, é para isso que essa segunda propriedade serve, tá? Para você deixar os números menores. Então, por exemplo, você está resolvendo uma questão lá do Enem, daqui com os anos. Aí aparece um negócio desse aqui. Raiz... Deixa eu pensar aqui, gente.
3 quadrado normal. Tá. Parece isso aqui. Raiz vigésima de 3 elevado a 20. Quanto é que dá isso, gente? Aí você pensa assim, ah, professor, para resolver isso aqui, eu posso pegar o 3 e elevar a 20? Pode, ficar à vontade. Lá na prova do Enem, pode pegar o 3 e multiplicar com ele mesmo 20 vezes. Eu só te desejo muito boa sorte no processo, tá? Mas é um número muito grande isso aqui. 3 elevado a 20, nossa, gente, é muito, muito grande mesmo. Aí depois ainda vai ter que tirar a raiz disso aí. Nossa, novamente, boa sorte. Quanto é que dá isso, gente? Poderia ter tirado os 8. Sim, Paulo, sim. Quanto é que dá isso aí, gente? 10? 10 o quê? Resultado? 3. Dá 3. Dá 3. Por quê? Porque pela primeira propriedade você pode simplesmente cancelar este 20 com este daqui. E dá 3. Então, olha só, gente. Olha a diferença de você ter que calcular 3 elevado a 20, que dá um número muito grande. Aí você, usando a primeira propriedade, você simplesmente cancela. É sobre isso. É isso que eu quero que vocês entendam. Estas propriedades, elas servem para facilitar a vida de vocês. Então, se você puder usá-las, usem. Por favor. Deixa eu pensar em outro exemplo aqui. Você está lá na prova do Enem, aí você está fazendo assim. Deixa eu pensar aqui. Vou fazer aqui no dedo. Tá. Aí você se deparou com isso aqui. Tá lá na questão. Aí você tem que resolver isso aqui. Raiz 16 de 2 elevado a 32. Tá aí, gente. Aí você vai pirar. Peraí. Agora o senhor tira os 2. Aí você vai pirar. Por quê? Porque 2 elevado a 32 é um número absurdamente grande. 2 elevado a 10 já é 20. Perdão. 2 elevado a 10 já é 1024. Imagina 2 elevado a 32. Isso aí, sei lá, passa de 1 trilhão. Não sei, não vou fazer a conta, não. Mas aí, como é que você poderia usar estas propriedades que a gente viu, estas duas, para facilitar o nosso trabalho aí hoje? Para calcular isso aí. Ela tá prova do Enem. Divide por 16. Não, não pode dividir por 16, Não. porque se você dividir por 16, vai ficar 1 aqui, não pode ficar 1, não. Divide por 8. Isso, bora dividir por 8, então. Eu sei que é tentador, mas não dividam por 16, porque não existe raiz 1, tá? E aí, como é que fica isso aqui? Vai ficar assim, raiz, aí o 2 a gente repete, que nunca muda. 16 dividido por 8 dá 2, então eu não vou colocar este 2 aqui, tá? Porque não precisa aparecer. E 32, dividido por 8 dá 4 pessoas. Olha a diferença do negócio, gente. Isso aqui era um absurdo. Isso aqui não, isso aqui dá para calcular. Vocês entenderam para que serve esse negócio agora? Professor, Oi, diga. essas propriedades só são para números positivos? Não são só para números positivos, só que quando for número negativo tem toda aquela questão, será que existe, será que não existe, entendeu? Então, a gente pode, como é que eu posso dizer? Elas ficam mais úteis, pronto, no caso dos positivos mesmo. Entendeu? Mas existe, essas propriedades elas também são usáveis no caso do negativo, só que você tem que ter o cuidado de saber se existe aquelas raízes antes de fazer a conta. E aí, gente, quanto é que dá essa raiz aqui? Esta aqui, ó. Dá 16. 16 dentro da raiz, né? Vai ficar assim, raiz de 16. E aí, quanto é que dá tudo isso?
Para quem não entendeu, faz aí 2 à quarta, tá? Multiplica o 2 com ele mesmo 4 vezes, dá 16. Dá 4, professor. Isso, muito bom. Então, olha só, gente. Olha, nossa, não dá nem para explicar isso. Olha a diferença do processo. Você tinha um negócio horroroso aqui, assim. Isso aqui não tem nem como descrever esta desgraça. E aí você, usando a propriedade de dividir os números lá em cima, você chegou nisso aqui que é besta de ser resolvido. Então é isso, gente. Resolvam desse jeito, façam, usem as propriedades para facilitar a vida de vocês. Não é para dificultar, não, muito pelo contrário, é para facilitar. E aí, alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Podemos continuar? E professor, Diz. quando acontece de não ter nenhum divisor comum, a gente vai ter que resolver a conta, né? Quando não tiver divisor, aí realmente você tem que fazer. Mas aí, normalmente, dá para você dividir por algo. Agora sim, é sobre isso que eu estou falando também. Às vezes, dependendo da questão, você não precisa resolver, sabe? Tem muitas questões do Enem também que as alternativas são raízes. Você vê na letra A assim, raiz cúbica de 4. Aí na letra B você vê raiz quarta de 10. Você entendeu? Às vezes você não precisa resolver, não. Você só precisa entender o que aquilo significa. Mas tem muitas questões do Enem que não pedem para resolver. Até porque esses números aqui são praticamente impossíveis de ser resolvidos na mão. Deve dar muito trabalho resolver isso na mão mesmo. Então, dependendo da questão, você não vai precisar calcular, não. Porém, se você usar as propriedades, fica mais fácil de chegar no resultado certo. É isso que eu estou dizendo. Eu vou ver se eu acho umas questões do Enem para a gente dar uma olhada depois na próxima aula, hoje não. Deixa eu ver a próxima propriedade. Terceira propriedade. Terceira propriedade. Aí quando eu procurar as questões, vocês vão ver como é que essas coisas aparecem lá. A terceira propriedade é assim, gente. Você vai ter duas raízes, uma dentro da outra. Você vai ter uma raiz grandona fora. E dentro você tem outra raiz. Quando isso aqui acontecer, lembrando que o número A tem que ser um número positivo, tá? Vamos trabalhar só com os positivos, por enquanto. O A tem que ser positivo. E esses dois números aí são maiores que 1. Mas você já sabe que são maiores que 1, porque não tem raiz de raiz 1. 2, 3 ou 4. Quando isso aqui acontecer, tiver uma raiz dentro de outra raiz, você pode juntar tudo numa só raiz. Vai ficar assim. Raiz. E o A continua aqui, tá? Aí o índice, você junta M vezes N. Você multiplica os dois números que estão aí. É isso. A terceira propriedade é isso. Quando você tiver duas raízes, uma dentro da outra, você vai juntar estes números assim. E aí você vai multiplicar os dois índices. Vai ficar uma só raiz, só que o índice vai ser multiplicado. É esta a propriedade. E para quem não entendeu, vamos fazer uns exemplos com números aí. Imagina que você vai ter que calcular a raiz cúbica. Tá numa questão 2 do teu Enem. Raiz cúbica da raiz quadrada de 64. Bom, tem duas maneiras de você fazer. Ou você já calcula a raiz quadrada aqui de dentro e depois você vai para a raiz cúbica, porque matemática a gente resolve de dentro para fora, tá? Então você calcularia primeiro esta raiz e depois o resultado você calcularia a raiz cúbica. Ou você pode usar essa propriedade aí. Aí você decide qual é mais fácil, tá? Você que decide. Então, como é que fica quando a gente juntar as duas raízes? Você coloca o radical, o 64 continua, e aqui o índice vai ser a multiplicação dos dois números que estão aqui. Lembrando que aqui tem o número 2 que não está aparecendo, tá? Você vai colocar aqui 3 vezes 2. Isto aí vai dar raiz sexta de 64. Tá aí, este é o nosso resultado. Mas aí você pode também dar uma calculada nisso aqui, isso aqui vai dar 2, de qualquer forma. Isso aqui tá certo, e isso aqui também tá certo. Deu para entender? Alguma dúvida? Alguém pergunta alguma coisa?
Não, no chat não. O professor tava dormindo aqui, eu tô pensando que essas duas últimas. O quê? Eu tava aqui viajando, eu quero saber só como é que o senhor conseguiu esse resultado pra gerar o 2 na última. Esse aqui? Sim. De cabeça mesmo. Eu estou dizendo que é 2. Se vocês quiserem confirmar, isso aqui foi de cabeça, tá? Porque se você ver... Oi. E fazendo da outra forma, como é que fica a armação da conta? Da forma que eu falei de dentro para fora? Tá, vamos fazer aqui. Imagina que você está fazendo assim, gente, tá? Você que vai decidir qual é melhor, tá? Raiz cúbica da raiz quadrada de 64. Ah, professor, não quero juntar tudo só em uma. Beleza, não tem problema não. Faz aí como tu souberes e vai fazendo devagar. Aí o que você faz? Repete a raiz cúbica porque você ainda não vai calculá-la, tá? O que a gente vai calcular é raiz quadrada de 64. Me digam aí, gente, quanto é raiz quadrada de 64? Ou seja, qual é o número que multiplicado com ele mesmo dá 64? E aí você vai colocar bem aqui o 8, você já coloca o resultado. Agora sim você vai calcular a raiz cúbica de 8. Quanto é que dá, gente? Raiz cúbica de 8. 2. 2. Por isso que eu falei que o resultado era 2, tá aqui, ó. Então você que decide qual forma você vai usar, tá? Você vê aí, você pode juntar numa só raiz, ou você pode fazer desse jeito, fazendo de dentro para fora. Entendeu? Entendi. Beleza. Esta propriedade, gente, ela é mais útil em casos em que você tem várias raízes. Eu já vi várias questões que era assim, inclusive é um absurdo, mas acontece. Tipo assim, eu não sei se foi no Enem, eu vi numa prova de vestibular, gente, eu não sei qual foi, que era assim, tinha raiz, da raiz, eram 4, da raiz de 2. Aí lá perguntava nas alternativas qual era juntando tudo num só radical, qual é que ficava. Aí tinha lá, letra A, raiz quadrada de 2, que obviamente não é, né? Aí na letra B, se eu não me engano, tinha raiz quarta de 2. Aí na letra C tinha raiz cúbica de 2. Aí na letra D tinha raiz oitava de 2. E na última raiz 16 de 2. Qual é que é a certa, gente? Pensa aí rapidinho. Isso não era uma pergunta de matemática, era de vida. Não, eu não entendi. Quando tiver várias raízes, você pode fazer a mesma coisa. Junta só em uma e sai multiplicando todos os índices lá. Aí vê quanto é que dá. É a penúltima, professor? Não, é a última. Por que é a última, gente? Porque você vai fazer bem aqui, ó. Tem esse 2, aí tem esse 2, tem esse 2 e tem esse 2. Aí você vai multiplicar todo mundo. Fica 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. Aí fica 16, 2. Que no caso é esta última aqui. Entendeu? Então é para isso que essa propriedade serve, tá, gente? Às vezes tem umas questões assim que pedem esse tipo de coisa. Só para vocês entenderem como é que funciona. Espera aí que alguém está tentando entrar. A primeira tá certa? Não. Não, a primeira tá erradíssima. Não tinha nada a ver. Mais um exemplo do livro. Deixa eu ver aqui. Façam aí. Raiz cúbica, raiz quinta da raiz cúbica de 2. Aí aqui está o probleminha. Esta aqui não dá para você calcular de dentro para fora, porque não tem como você calcular a raiz cúbica de 2. Não é um número certinho, né? Fica difícil. Então é bem melhor você juntar as duas e deixar como tiver lá e é isso. As duas que eu digo são as duas raízes. Para você calcular isso, você vai colocar o radical. Aí o 2 não vai mudar, não. Continua, deixa o 2 e você só tem que ver qual é o número que você vai colocar bem aqui.
Qual é esse número, gente? 15. Isso. Por que que é 15 pessoas? Você vai multiplicar este 5 com este 3. Dá 15, tá? Tem que saber multiplicar. 5 vezes 3 dá 15. Então, pronto. Esta aí é a forma simplificada. E como vocês devem bem entender, não tem como calcular isso aqui. Raiz de 15 de 2. É isso aí mesmo e pronto. Deixa assim. Não tem que fazer isso aí, não. Cadê com a próxima? Ah, essa aqui também é besta. Junta isso aí numa só raiz, gente. Raiz quadrada da raiz quadrada de 10. E aí, como é que fica? Novamente, você vai repetir o 10 e a raiz, né? Repete o 10, que não muda. Só tem que decidir qual é o número que você vai colocar aqui. Decidir não, né? Verificar, não é nem decidir. O índice vai ficar 4. Isso, o índice vai ficar 4. Professor, por que que dá 4? Porque você tem um 2 daqui, e bem aqui você tem um 2 também. Aí você vai multiplicar os dois, que dá 4. Da mesma forma que você multiplicou o 5 e o 3, e deu 15. E é isso, gente. Ela serve para isso, essa propriedade. Ela não é tão, assim, útil, usual quanto as outras. Mas, de vez em quando, você precisa disso aí. Quarta propriedade. Essa é bem mais útil. Bem mais útil. Quarta propriedade. Essa propriedade diz assim, gente, deixa eu ver o que está escrito aqui. Tá, você vai ter dois números positivos, tá? Você vai ter o número A positivo e o número B positivo. Aí vai acontecer assim, deixa eu ver qual é o índice que está aqui. Vai ter assim, raiz enésima de A vezes B. Preste atenção nessa, porque as questões aí vão usar bastante, as questões do livro vão usar essa propriedade aqui. Embora ela seja muito útil, ela também é muito simples. O que acontece quando você tem uma raiz e tem dois números se multiplicando lá? Até então a gente estava vendo um número, né, lá dentro. Mas quando tiverem dois, ou três, ou quatro, ou cinco, ou seis, tanto faz, mas vamos falar primeiro de dois, você pode separar isso aqui. E vai ficar duas multiplicações, aliás, uma multiplicação de radicais. Vai ficar a raiz enésima do primeiro, no caso A, vezes a raiz do segundo, que no caso é o B. Pronto. É isso que essa propriedade diz. Quando você tiver vários números se multiplicando, não é somando, não é subtraindo, é multiplicando, você pode separar esta raiz em várias multiplicações. E aí, gente, se tiver 3, 4, 5 números, vão ficar 3, 4, 5 raízes aqui para o outro lado também. Isso vale, sem problema algum. Então, é isso. Quando você tiver dois números se multiplicando, é mais fácil você calcular as raízes desse jeito. Aí, vamos ver uns exemplos aqui. Tá. Essa aqui. Raiz quadrada, é o exemplo que está no livro, tá? Raiz quadrada de 100. Só para vocês entenderem como é que essa propriedade funciona. Vamos imaginar, vamos todo mundo fingir que a gente não sabe quanto é raiz quadrada de 100. Eu sei que vocês sabem quanto é raiz quadrada de 100, mas vamos fingir que a gente não sabe, tá, gente? Aí vamos usar essa propriedade para a gente ver como é que funciona ela. Vamos colocar assim, ó. O 100, para quem não lembra, é 4 vezes 25, tá? Aí a gente vai substituir bem aqui. Vai ficar 4 vezes 25. 4 vezes 25 é 100, tá? A gente faz a conta aí. Aí, usando a propriedade, o que a gente tem aqui? Uma multiplicação raiz quadrada de dois números multiplicados. A gente pode, usando a propriedade, a gente pode separar. Aí vai ficar assim, raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 25. Meus amores, quanto é a raiz quadrada de 4? Dois. Isso, para você vai colocar o 2 aqui. Quanto é a raiz quadrada de 25? É 5. Isso, aí você vai colocar bem aqui. Agora a pergunta difícil, quanto é que dá 2 vezes 5?
10. Pronto. Aí este é o nosso resultado. Este aqui é uma outra maneira de você calcular a raiz quadrada de 100. Ah, professor, isso aí está muito longo. Eu sei que a raiz quadrada de 100 é 10. Eu sei que você sabe. Eu realmente espero que você saiba disso. Mas isso aqui é só para mostrar para vocês como é que essa propriedade funciona, tá? Você tem a multiplicação aqui, aí você vai dividir. 2, 3, 4, 5, tanto faz. Aí agora vamos ver os exemplos que estão aí. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Cadê? Isso aqui. Raiz quadrada, primeiro exemplo do livro, tá? Raiz quadrada de 3 vezes 11. E aí, gente? Como é que fica isso aí? Vamos dividir os números, cada um em um radicando? Isso, muito bom. Cada um desses números vai para um radical. Então, vai ficar a raiz quadrada do 3 vezes, porque você não pode mudar a operação, não, tá? Continua sendo vezes. Aí fica a raiz quadrada de 11. Aí, agora vamos todos concordar em parar por aqui, porque raiz quadrada de 3 não dá para a gente calcular, e muito menos a raiz quadrada de 11, tá? São dois números irracionais. Deixa assim mesmo, não tem problema não. Aí tem que lembrar o que é irracional, né, gente? Mas eu acho que vocês lembram, porque eu já falei disso umas 40 vezes. Agora, próximo exemplo do livro. Raiz cúbica de 2 vezes 5. Como é que fica isso aí, gente? Divide cada número em um radical. Um radical, radicando. Não consigo lembrar o nome. É radical ou radicando? É radical. Radicando é o número Radical. de dentro do radical. Tá. Vai ficar assim, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 5. É isso, é bem besteirinha mesmo. E aí, novamente, não dá para calcular raiz cúbica de 2 e muito menos raiz cúbica de 5, e você deixa desse jeito aí mesmo. E aí, gente, vocês vão ver que esse negócio é útil pra caramba. Vocês vão ver, vocês vão ver. Próximo. Raiz sétima de 4 vezes o número x vezes o número y. Agora são três números, tá? 4x e y. Como é que fica isso aí? Coloca cada um dos números e das letras em um radical. Isso. Primeiro, raiz sétima de 4 vezes, segundo, raiz sétima de y. Tem que deixar o mesmo número lá em cima, tá, gente? De x. Pode mudar, não. Vezes raiz sétima de y. Pronto. É o que está aí no livro, se você dar uma olhada. Só que nesse caso, claro, o x e o y tem que ser dois números positivos, que é o que a gente está trabalhando. Então, gente, esta propriedade é isso. Você vai ter vários números se multiplicando e aí você vai separar cada um deles em um radical diferente. Mas é aí que está, gente. Tem que ser multiplicação, tá? Não pode ser soma e subtração. Aí você fala assim, professor, você está falando que pode ser multiplicação, que não pode ser soma e subtração. Mas e a divisão? Exatamente, a divisão é a próxima propriedade, tá? Mas vamos só focar nessa daqui. Imagina que você tem que calcular isso aqui, gente. Raiz quadrada de 4 vezes 5. 4 vezes 5, para quem não sabe, é 20, tá? Mas vamos começar daqui. Raiz quadrada de 4 vezes 5. Aí você vai usar a propriedade, vai ficar assim. Raiz... Por que eu coloquei um 2 aqui? Pera aí, gente. Ignora esse 2 aqui. Fica a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5 não tem como a gente calcular, né? É um número irracional. Tem que lembrar o que é irracional, tá, gente? Mas raiz quadrada de 4 tem. Vai dar 2, né? Então, fica 2 vezes a raiz quadrada de 5. Então, quando você for separar, o que você puder calcular, você calcula. O que você não puder, deixa do jeito que tá. E aí, fica esse aqui o resultado deste exemplo aqui em específico. E aí, na matemática, 2 vezes raiz quadrada de 5 pode aparecer dessa forma aqui também, ó. 2 raiz de 5. É a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Numa tem a multiplicaçãozinha no meio e na outra não, mas é a mesma coisa.
E aí, esse tipo de coisa aqui a gente vai trabalhar pra caramba aí nas próximas aulas, somando, subtraindo esses negócios. Mas, por enquanto, é importante que vocês entendam que quando você tiver números se multiplicando, você pode sair dividindo eles. O que nos leva à última propriedade, a quinta. Mas antes da gente ir para ela, eu quero perguntar. Alguma dúvida, pessoas? Mas, professor, eu posso dividir o 5 por ele mesmo? Pode. Olha só. O que acontece? Quando a gente fala de raiz, né, a gente pensa assim. O que seria a raiz quadrada de 5? Deixa eu explicar aqui pro lado, que é para não me embananar, porque já está ali. O que seria a raiz quadrada de 5? Vamos chamar esse númerozinho aí de quadrado. Não sei qual é o número. Né? Aí, pela definição, o que seria? O quadrado multiplicado com ele mesmo. Eu não sei qual é o número quadrado, tá, gente? Tem que dar 5. Esta aí é a definição de raiz quadrada. Aí você tem que pensar, qual é o número aqui que eu posso colocar que multiplicado com ele mesmo dá 5? Aí você vai pensar e o resto da tua vida não vai ter como colocar. O 1 não é. O 2 muito menos, né? Que dá 4. O 3 já até passou, já foi lá pro 9. Então, não tem um número certinho que você coloque aqui. Então você pensa assim, eu vou dividir por 5 e vai dar 1. Aí você estaria dizendo que a raiz de 5 é 1, né? Eu imagino que é isso que você me perguntou. Mas aí não é, porque se você fizer 1 vezes 1, não dá 5. Professor, então é 5. Aí você faz 5 vezes 5, também não dá 5. Enfim, o resultado disso é um número irracional. Um número que não tem vírgula, mas não tem fim. Peraí, eu ia falar alguma coisa. Não, isso aí eu falo em outra aula, não tem problema não. Por enquanto a gente fica nisso aqui mesmo. Aí a próxima propriedade, novamente, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode falar. Quinta propriedade. Quinta e última. Quinta. É a mesma coisa da quarta, só que agora vai ser com divisão. Quinta propriedade. Tá. Olha só. Aqui nós vamos ter o A tem que ser um número positivo, tá? Maior ou igual que 0. E o B tem que ser só maior do que 0. Ou seja, o B não pode ser 0, tá, gente? Esse B aqui não pode ser 0. O A até pode, mas o B não. E aí você já entender por quê. Quando você tiver uma raiz, colocar assim, raiz enésima de número A dividido pelo número B. Esta raiz também pode ser dividida. Vai ficar a raiz para o A lá para cima. Ô, garoto. E a raiz para o B aqui para baixo. Pronto. Exatamente a mesma coisa da multiplicação, só que agora vai ser a divisão. Isso pode aparecer também em outra forma, né? Pode ser assim. Raiz enésima de A dividido por B. Tem essa outra forma de escrever uma divisão, né? Vocês devem lembrar disso. Mas é a mesma coisa, tá? Vai ficar raiz enésima de A dividido pela raiz enésima. Raiz enésima como a gente chama, tá? Raiz enésima de B. É a mesma coisa que está escrito aqui em cima, tá? Só que a diferença é que agora a gente está escrevendo para a direita e lá em cima era a fração. Mas é a mesma coisa. Então, é justamente aqui que o B não pode ser 0. O B não pode ser 0 porque você não tem como dividir um número por 0. Não existe divisão por 0, tá, gente? Então, esse B aqui não pode ser 0. O A até pode, mas o B não. Agora, vamos ver com números para ver como é que esse negócio funciona. Exemplos do livro, gente. Professor, Oi, pai. eu só queria tirar uma dúvida. Pode acontecer em alguma conta de o índice estar sendo multiplicado e o radicando também? Como assim? Eu não entendi. Me dá um exemplo aí com números para eu entender o que você está falando. Como nas propriedades que a gente estava estudando
há pouco, não sei se foi na segunda ou foi na primeira, quando a gente tá multiplicando um índice por outro número. Tipo, tem 2 índices, como 2 vezes 4. Sim. E agora o radicando também. Só que os dois ao mesmo tempo. Ah, tipo uma coisa assim, deixa eu pensar. Tipo, raiz quadrada, sei lá, raiz cúbica de 2. Aí você está perguntando se eu posso multiplicar o índice aqui, por exemplo, por 2 e o radicando aqui por 2, é isso? É isso que você está Não perguntando? exatamente, não. Como é? Como é? Diz aí um número, alguma coisa assim para eu pensar. Tá. É, lembra que o senhor disse quando tem uma raiz dentro de outra raiz? Sim, E aí a gente pegava, se tivesse 2 índices e multiplicava eles? sim. Pois é. Nessa multiplicação de índice e também no radicando. Ah, entendi. Então, olha só. O radicando, ele básico, se você prestar atenção em todas essas propriedades, o radicando não muda. Não muda, não muda, não muda. Ele só vai mudar se tiver um outro número fora da raiz, mas isso é uma coisa que a gente vai aprender nas próximas aulas, tá? Por enquanto, esse radicando não muda. Se você tiver que calcular um monte de raiz, aí bem que tiver um 2, por exemplo, como a gente viu lá, não interessa quantas vezes você multiplica os índices, o resultado vai ter um 2 lá no final, no radicando. Entendeu? Então, por enquanto, estes radicando, eles não mudam, não. Vai ficar sempre assim mesmo. E você pode usar a primeira propriedade, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. O radicando não muda, vai ser sempre o mesmo. Ok? Ok. Então, olha só. Primeiro exemplo aí do livro, tá assim, raiz de 25 sobre 9. Aí já apareceu a fração que perguntaram na aula passada. Raiz de 25 sobre 9. Aí, olha só, 25 sobre 9 nem é um número inteiro, né, gente? É meio difícil calcular a raiz desse negócio aí. Olhando para isso, você pensa assim, professor, não sei calcular isso aí, não. Mas, se você usar esta propriedade que a gente está vendo aí, fica mais fácil, porque você pode dividir o radical. Aí fica a raiz de 25 para cima e o raiz de 9 para baixo. Aí a gente pode usar a raiz, a propriedade aí, porque o 9 não é zero, né, gente? Se fosse zero, não tinha como. Agora, sim, você pode calcular quanto é a raiz de 25, pessoas. 5. Isso. E raiz de 9? 3. Isso. Aí, este é o resultado. Raiz de 25 nonos, ou 25 sobre 9, tanto faz, é 5 sobre 3. Então, é uma coisa que você, teoricamente, não podia calcular, você acabou calculando. Enquanto eu vou escrevendo os próximos exemplos, vamos lá no chat rapidinho, gente, nome e sobrenome turma. E aí o Gustavo coloca de novo, né, já que ele já colocou. Ou melhor, não, não coloca não. Coloca não, deixa assim. Próximo exemplo, raiz de 3 sobre 7. E o outro é raiz quinta de A sobre 5. Não é para me botar? Não, não, você já colocou. Já anotei teu nome, não te preocupa não. Prático, cara. Tá, agora que vocês já colocaram o nome de vocês, só pra gente terminar a aula, aqui tem dois exemplos que estão aí no livro também, tá? Tá lá no livro de vocês, se você estiver acompanhando, tá lá. Na página 40. Aí, olha só, gente. Raiz cúbica, raiz quadrada de 3 sétimos. Usando a propriedade, a gente pode dividir o radical para os dois números, o de cima e o de baixo. Aí fica a raiz quadrada de 3 dividido pela raiz quadrada de 7. É isso.
Ah, professor, tem que calcular isso aqui? Não tem, porque raiz quadrada de 3 é irracional e raiz quadrada de 7 também. Então, essa divisão aqui é meio difícil de ser feita. Não precisa não, tá? Deixa assim do jeito que tá. Próximo. Professor, Oi. e quando só um dos números pode ser dividido? Aí você resolve só esse, entendeu? Aí, vamos tentar resolver isso aqui que eu vou te dar esse exemplo aí. Essa aqui é a raiz quinta de um número A dividido por 5. Aí, o que, que vai acontecer? Fica a raiz quinta de A dividido pela raiz quinta de 5. Agora, só para responder a pergunta. Imagina essa situação aqui. Você tem que calcular a raiz quadrada de 7 sobre 100, sei lá. Só foi o número que me vieram na cabeça. Aí você usa essa propriedade aí, vai ficar a raiz quadrada de 7 dividido por raiz quadrada de 100, não é? É isso aí. O 100 dá para calcular. A raiz quadrada de 100 é 10, como a gente falou ali ainda agora. Mas o 7 não dá, e você deixa assim, raiz quadrada de 7 dividido por 10. Se der para calcular, dá, se não dá, não dá. Ok? Ok. Agora, olha só, gente. Só para a gente motivar aqui para a próxima aula. Imagina que você tem que calcular isso aqui. Raiz quadrada de 25 sobre 6. Aí você usa essa propriedade aí. Fica a raiz quadrada de 25 sobre raiz quadrada de 6. Aí o 25 tem raiz quadrada, dá 5. Mas o 6 não tem. Aí você colocaria a raiz de 6 aqui embaixo. Está certo, tá? Tá certo, não tem problema não. Porém, na matemática, vocês vão estudar um outro assunto que se chama, inclusive tem no livro aí, racionalização de denominadores. Para quem não sabe, denominador é esse número aqui de baixo, tá? Aqui embaixo a gente não deixa raiz. E aí a gente vai estudar processos para a gente pegar este número aqui, por exemplo, esse aqui, trabalhar em cima dele para tirar esta raiz aqui de baixo. Então, aqui nesse aqui não ficou raiz de baixo, beleza. Mas nesse aqui ficou. E aí a gente vai estudar isso futuramente, tá? Métodos para tirar esta raiz aqui de baixo. Mas por enquanto é isso. Oi? Mas por que a raiz não pode ter no número de A baixo? frescura da matemática, essa que é real, tá? É a frescura da matemática. Não pode e pronto. Não, não acabou ainda não, que ainda vou dizer qual é a atividade que é para fazer. Então, não pode porque Não, atividade não. não quero por saber. favor. Foi convencionado que não podia ir pronto, entendeu? Eu vou encerrar a reunião, gente. E é isso, tá? A gente se vê semana que vem. Mas ainda tem atividade, tá? Não, atividade não, professor.